O grande problema hoje da relação advogado-cliente é a desconfiança. E esse é o maior mal que pode acontecer nessa relação. Por quê? Quando o cliente procura o escritório, todo advogado sabe que... O cliente não sabe, obviamente, disso, mas o advogado geralmente sabe, se não sabe, deveria saber, que quando o cliente procura ele, especialmente aqui no nosso caso, que é previdenciário e INSS, há vários modos de a gente trabalhar o processo, trabalhar o procedimento, para conseguir o direito que ele quer. Então, o cliente veio aqui no escritório, conversou comigo, naquele momento eu já sei, eu tenho pelo menos uma ideia de como proceder. Muita gente acha que só tem um modo. Muita gente acha que você faz o requerimento no INSS, é negado e vai para a justiça. Na verdade, não. Você pode ter vários modos para fazer. O cliente que lhe procura, a gente, por exemplo, pode fazer um mandado de segurança, não para agilizar o andamento do pedido, mas sim para a gente, por exemplo, reconhecer um direito. Você pode, por exemplo, usar um mandado de segurança para reconhecer um direito que a justiça já tem, mas que o INSS não reconhece. Você utiliza o mandado de segurança para que o INSS seja obrigado a reconhecer esse direito na via administrativa. O problema é que o cliente, muitas vezes, previdenciário, ele está apressado para conseguir o direito dele. Então, nessa impaciência dele, ele acaba deixando o advogado um pouco insatisfeito, um pouco temeroso, um pouco receoso de que essa demora a mais, que pode ter uma demora a mais, obviamente, causa um desconforto maior no cliente, e esse cliente acabe falando mal do advogado, ou acabe que, por exemplo, querendo colocar um outro advogado na causa. Então, assim, acaba que gera esse problema. E muitas vezes, por conta disso, o advogado costuma fazer o mais simples. Ele costuma pegar o caso do cliente, deu entrada, foi negado no INSS, ele nem pensa duas vezes. Faz uma ação que a gente chama ação de conhecimento, ação comum de conhecimento, e dá entrada, e dali o juiz vai julgar esse processo, mas de perícia, etc. Sendo que muitas vezes nem precisava. Eu mesmo já peguei caso vai estar em redenção. Foram 2 casos de redenção que eu peguei. Um caso, o senhor deu entrada 2 vezes no INSS. Dessas 2 vezes ele fez perícia médica. Nessas 2 perícias médicas que ele fez, administrativa lá no INSS, ele foi aprovado. Na primeira perícia ele foi aprovado. Eu lembro que a primeira perícia fixou a incapacidade dele de janeiro a abril, mas o benefício foi negado, o pedido foi negado por um outro motivo. Em abril mesmo ele fez uma segunda perícia, que ele fez um outro pedido. E dessa segunda perícia também foi negado, mas passou na perícia médica, foi aprovado na perícia médica, e passado na perícia médica foi negado por um outro motivo, que foi o mesmo motivo da primeira negativa. Esses 2 auxílios de doença que ele deu entrada e foram negados, o INSS tinha reconhecido para ele incapacidade de janeiro até agosto. Então, de maneira indiscutível, de janeiro a agosto, ele estava incapaz para trabalhar, mas foi negado o benefício por um outro motivo, que no caso foi o requisito da qualidade de segurado. Ora, esse requisito da qualidade de segurado bastaria que fosse apresentado para o INSS. Uma interrupçãozinha, o telefone acabou tocando e a gente teve essa interrupção aqui no vídeo. Como eu estava falando, a gente teve esse caso que foi muito emblemático porque esse cidadão passou pelas 2 perícias médicas do INSS, as 2 aprovaram ele, aprovou a incapacidade dele de janeiro a agosto. O que ele fez? Ele procurou um advogado, deu entrada. O advogado, obviamente, ou não estudou o processo, ou por motivo de segurança, não sei qual foi a estratégia, qual foi a ideia dele, deu entrada num processo de conhecimento normal, e o juiz marcou a perícia médica na justiça. Na perícia médica da justiça, o perito médico periciou ele e concluiu que, na verdade, ele não estava incapaz, que, na verdade, ele está capaz. E aí, por conta disso, o juiz fez o quê? O juiz olhou o laudo pericial do médico dele, do juiz, e negou o benefício, o pedido de benefício, para o autor do processo. Veja, a perícia médica do INSS aprovou. A perícia médica da justiça disse que o cara estava bom. 2 perícias totalmente contraditórias. A que prevaleceu foi a da justiça, obviamente. E veja um problema maior. Esse cidadão não pode nunca mais, ele pode entrar na justiça e pedir esse período dele lá atrás, que o INSS já havia reconhecido.